Olá, pessoas! Eu sou o professor Jefferson Antunes e hoje, continuando a nossa série sobre escrita de artigos científicos, eu vou falar um pouco sobre epistemologia. Vou falar um pouco sobre a construção do conhecimento nos artigos científicos. Lá na seção de metodologia, você tem que falar um pouco sobre esse assunto. Então, eu vou dar algumas dicas gerais sobre como escrever, como construir, certo? Um texto que explique a forma como o conhecimento científico utilizado no seu artigo conduz a sua investigação. Mas antes, só lembrando, se você quiser nos apoiar, acesse catarse.me/JeffersonAntunesFC. Lá você vai encontrar o grupo de apoiadores e apoiadoras do nosso canal. Então, bora lá. O que é epistemologia? Epistemologia diz respeito à construção do conhecimento, certo? De que forma o conhecimento que está sendo posto nesse artigo é construído. A epistemologia vai falar muito sobre as referências, sobre a forma como o estudo é conduzido, a partir de quê? A partir de paradigmas, de formas, modelos de se construir conhecimento, certo? Eu vou deixar aqui para vocês logo uma referência básica de um livro de filosofia da ciência, vai estar aqui na descrição. É um excelente livro de filosofia da ciência que passa por cima de toda a história da ciência, né? Toda a história da epistemologia, com os principais enfoques epistemológicos, os principais enfoques de construção do conhecimento. Então, vamos lá. Quando a gente pensa o mundo à nossa volta, certo? Nós interagimos com ele e nós temos, é claro, uma percepção de como o mundo funciona. Cada uma das epistemologias, cada uma das formas de construir conhecimento diz respeito a isso, a forma como nós enxergamos o mundo, que é a forma que nós usamos para construir conhecimento. O René Descartes, por exemplo, ele enxerga o mundo como um todo ordenado, certo? A epistemologia cartesiana ou a epistemologia positivista em René Descartes diz o quê? Que a investigação científica deve ser conduzida de tal forma que nós separemos as coisas nas menores unidades, para que possamos estudar separadamente cada um dos elementos, certo? Ele vê então o mundo como um todo ordenado. O mundo é como um reloginho para o René Descartes, certo? Que você vê a peça que está com problema e resolve, certo? Essa é a forma de construir conhecimento cartesiana. Ela é muito utilizada, por exemplo, na entomologia, né? Onde você vai observar e descrever o objeto minuciosamente. Certo? É claro que existem outras formas de construir conhecimento, mas é importante que você deixe claro isso, né? Na hora de escrever a metodologia, a qual paradigma, a qual epistemologia o seu trabalho diz respeito, certo? E é claro, a sua epistemologia deve ser racionalmente, né, válida para o estudo daquele objeto. Eu não posso dizer que o objeto é complexo e dizer que vou estudar com positivismo, porque há um contrassenso, tem que ter uma lógica nas suas escolhas epistemológicas. Se você pegar, por exemplo, o Marx vai trabalhar com dialética, certo? Vai trabalhar com a contradição existente na realidade. Como é que vai se dar a investigação no âmbito da dialética marxiana? Né? Ele vai trabalhar com as unidades de opostos. Existe uma síntese, que é o estado atual de coisas, antítese, que é a contradição que surge ante o estado atual, certo? Por exemplo, transposição do Rio São Francisco, certo? A transposição do Rio São Francisco, que está ocorrendo aqui no Nordeste, ela tem em vista o quê? Trazer o acesso à água, certo? A gente tem uma condição de seca, ou seja, a intermitência de chuvas, que é a síntese. A antítese disso é a transposição do São Francisco. Analisando a síntese e a antítese, como elas se contradizem, você vai trabalhar a nova realidade social, que é a nova síntese. O que é que acontece depois? Por isso, é um percurso histórico, certo? Essa é uma forma de construir conhecimento. Se trata da epistemologia marxiana. Você tem também a complexidade. A complexidade vai entender o mundo como mais que a soma de todas as partes. Ela vai compreender o mundo na relação que as partes fazem. Então, por exemplo, quando você analisa trânsito, você não consegue separar
todos os elementos, carros, pedestres, banhistas, lanchas, certo? Segundo os comerciais da TV. Você não consegue separar todos os elementos que fazem parte do trânsito para estudar o trânsito. Você tem que estudar a relação que existe entre esses elementos, entendendo que o todo é complexo, é mais do que a soma das partes, é um conjunto de relações entre essas partes. E isso tem que estar claro na sua metodologia, para que as pessoas que leiam compreendam qual raciocínio que você usa por trás dessa construção do conhecimento. Por isso que estudar epistemologia e conhecer paradigmas é tão importante. Um outro livro, né, que eu vou deixar para quem nunca leu sobre epistemologia, leia primeiro esse livrinho de filosofia da ciência, que é muito bom, e eu vou deixar Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn, que é um livro bem mais avançado, com bem mais discussão, mas também é um livro clássico, certo? Para vocês lerem, que ajuda bastante, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Dúvidas, comentários, sugestões, só deixar aqui embaixo. Se quiser nos apoiar, acesse catarse.me/JeffersonAntunesFC. Você vai acessar o site de apoiadores e apoiadoras do nosso canal. Se quiser apoiar de outras formas, acesse a promoção Kindle Unlimited, link aqui na descrição. Acessando pelo nosso link, você tem 30 dias de acesso gratuito ao sistema de e-books da Amazon. Quer apoiar de outras formas? Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, com as amigas, clique no sininho para receber notificações de quando saírem novos vídeos. Espero que tenham gostado desse vídeo, um forte abraço e até a próxima!